gente, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam muito bem mesmo. Olha, muita paz para vocês, muita paz mesmo, tá? A aula de hoje, ainda seguindo o padrão, vai ser gramática. E nós vamos falar de um assunto que para muitos alunos é um assunto assim mais complexo, que é a pontuação, tá? É a pontuação. Normalmente, quando eu tô dando aula, as pessoas viram pra mim e falam assim: ah, Lili, eu aprendi que pontuação é uma respiração e eu vou nessa aí mesmo e eu vou respirando e vou colocando, né, a pontuação. Bom, esse conceito tá errado? Não está errado, mas ele está incompleto. Na verdade, tá? A pontuação, ela existe, tá? Para colocar expressões, digamos assim, da fala no texto escrito, ok? Então, eu estou escrevendo um texto, então para eu poder registrar coisas que eu utilizo na fala, eu utilizo a pontuação no texto escrito, tá? Bom, claro que aí vai depender da intenção do nosso interlocutor no caso. Por exemplo, para gerar uma pausa, que é quando você ouviu, né? A pausa, se eu preciso de uma pausa. Na fala, a gente usa muito isso, vocês me viram nesse trechinho curtinho usando várias pausas, né? E essa pausa vai ser representada por algumas pontuações. A primeira de todas é o ponto. A segunda, né? 2 pontos. E a terceira, o ponto e vírgula. Então, as pausas, gente, elas são marcadas por ponto, 2 pontos, ponto e vírgula. Beleza? Para dar entonação, nós vamos usar o quê? Aspas, tá? Exclamação, interrogação, para dar essa entonação. Quando a gente fala menino, né? Esse tipo de coisa, tá? Ou para dar segmentos também. Para dar segmentos, nós vamos usar as reticências, por exemplo, travessão, parênteses, tá? Então, observa que não é simplesmente falar que uma vírgula é uma respiração, não, tá? Na verdade, a gente está tentando colocar a fala, tá? Expressões da fala na escrita. Mas, senhoras e senhores, existem regras para a gente poder fazer. É claro que sim. Meninos, se eu for levar em consideração esse negócio aí da fala, vamos pegar, por exemplo, um professor que fale muito rápido, então ele praticamente não vai usar vírgula. Ué, se eu for levar isso em consideração, sim. Um outro professor que fala muito devagar vai usar um monte de vírgula. Quer dizer, não faz muito sentido isso, né? Então, o que deve ser feito? Seguir regras gramaticais. E é isso que nós vamos conversar na videoaula de hoje, essas regras gramaticais. Então, eu vou começar com a melhor de todas, a vírgula, né? Em que você precisa utilizar bastante, não só para textos informais, como também para redação. Claro, óbvio, em redação você vai precisar usar as vírgulas ali, tá? Então, vamos começar com o caso número 1, caso bem básico, tá? Ele é super básico, que é quando a gente vai separar os sintagmas nominais. Aí eu vou separando os sintagmas nominais por vírgula. Faz-se necessário dizer que entre o penúltimo e o último elemento, nessa separação aí, tá? Nós usamos o i. O i vai finalizar essa sequência aí que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, a serra, a faca, o punhal e a corda foram achados. Observa que os 2 últimos elementos aí, tá? Foi punhal e corda. E eu fui separando tudo por vírgula e só entre punhal e corda eu botei o i aí para finalizar a minha sequência. Então, esse é o primeiro caso, mas eu tenho certeza
que vocês sabem desse primeiro caso quase intuitivamente. Ou seja, já vai criando uma sequência e enumerando, tá? É o primeiro caso de todos. O segundo caso, tá? O segundo caso é para a gente isolar apostos explicativos e qualquer elemento que tenha ideia de explicação. Tá, vamos por partes, né? Vamos por partes. Primeiro, o que é um aposto? Eu já mencionei isso para vocês em outra aula, tá? O aposto, na verdade, é quando eu explico o termo anterior. É isso, tá? Então, se eu coloco um termo e aí eu venho e coloco uma explicação sobre esse termo, isso vai receber o nome de aposto explicativo. É isso. E o aposto explicativo, ele é isolado por vírgula. Acostuma com essa palavra que eu tô falando com vocês, isolar. Olha ali, isolar, sim. Por exemplo, estamos vivendo um momento de isolamento social, né? Então quer dizer, segregar, separar. Então o aposto explicativo, ele é isolado por vírgula, tá? Então, um exemplo. São Paulo, vírgula, tá? A cidade da garoa, vírgula, nunca para. Observa que quando eu falo a cidade da garoa é um aposto explicativo de São Paulo. E se você observar, tá? Naquilo que eu tô deixando para vocês aqui, você tá vendo que ele está isolado. Ou seja, ele tem uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? Bom, existe uma manha que eu sempre gosto de falar sobre isso, né, gente? Existe uma manha que super funciona para mim, tá? Tomara que funcione para vocês, que é o seguinte. Olha, para você saber que esse aposto explicativo está correto, que ele está correto, entenda que o aposto é o que nós chamamos de acessório da frase. O que é o acessório da frase? É aquilo que pode ser retirado sem maiores danos, tá? Ele não é a parte central, ele não é a frase central, vamos pôr assim. Então, para você verificar se você isolou de forma correta, tira o aposto e leia a frase sem o aposto. Se ela mantiver o sentido central, a ideia central, é porque você fez certinho, você isolou certinho. Então, por exemplo, São Paulo, vou tirar agora o aposto, tá? São Paulo nunca para. Ok. Falei a minha frase numa boa, você compreendeu também, tudo bem? Isso quer dizer que quando eu falei que era a cidade da garoa, eu estava lidando com um aposto. Por isso eu isolei por vírgula, tá? Se eu tirasse, com certeza, né, não atrapalharia o entendimento da frase, tá? Então esse é o segundo caso, presta muita atenção. O aposto a gente isola por vírgula, tá? Segundo caso. Bom, vamos para o terceiro caso. Não é muito utilizado em redações, dissertações. A gente não usa muito. A gente usa mais em outros tipos de gênero, tipo carta, por exemplo, tá? Que seria o quê? Isolar o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é uma evocação. Por exemplo, quando você fala, menino, desce daí. Esse menino aí, ó, tá vendo? É um vocativo, é uma evocação. E aí ele é separado por vírgula. Tudo bem? Bom, você pode virar para mim e falar assim, tá, Lili, já entendi, o vocativo eu isolo por vírgula. Ótimo, excelente. Mas você me disse que não usamos muito. Não usamos em nada na dissertação. Sim. Tá, por que você está me dando essa regra? Para fazer uma outra observação. Muito importante, presta atenção que normalmente a maioria dos estudantes acabam errando isso. Que é o seguinte, nunca se separa o sujeito do predicado por vírgula. Nunca. Nunca se separa o sujeito do predicado por vírgula. Isso é uma regra básica,
básica, tá? Então, o que ocorre? A única coisa que você vai isolar vai ser o vocativo. Se aquilo ali for sujeito, não tem vírgula, tá? Não tem vírgula. Então, é bom prestar muita atenção nesse caso. Tudo bem? Então, esse é o terceiro caso com uma observação super importante, tá? Bom, vamos para o quarto caso. O quarto caso consiste em destacar adjuntos adverbiais no início da frase. Na verdade, é o que nós chamamos de termo deslocado, tá? Existe uma coisa chamada ordem direta, que eu já mencionei em outros vídeos também. O que seria a ordem direta? O sujeito, o verbo e o complemento. Tudo bem? Beleza. O complemento, ele pode ser um objeto direto, ele pode ser um objeto indireto, ele pode ser um adjunto adverbial, ele pode ser um predicativo. Tanto faz, o complemento pode ser isso tudo, ok? Quando esse meu complemento é um adjunto adverbial de tempo e eu vou deslocar. O que é deslocar? Eu vou tirar ele do final da frase e vou passar ele para o início da frase. Ele vai ser isolado por vírgula, porque eu estou tirando ele do lugar. Então, como eu estou tirando ele do lugar, que é lá no finalzinho da fila, tudo bem? E passo ele aqui para frente da fila, eu vou usar uma vírgula, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma frase na ordem direta. Tudo era alegria durante a festa. Ela está na ordem direta. Ok. Qual seria o advérbio dessa frase? Durante a festa. Observa o que eu vou fazer. Eu vou deslocar. Eu vou tirar ele do finalzinho da frase e vou passar ele para o início da frase. Então vai ficar durante a festa, vírgula, tudo era alegria. Aí, ó. Eu peguei esse adjunto adverbial de tempo aí, tirei do final da frase, passei para o início da frase e obrigatoriamente isolei por vírgula. Então são coisas que vocês utilizam, tipo atualmente ou diernamente, tudo isso normalmente é separado por vírgula, porque você desloca, tá? Então observa que não é um caso muito difícil, é um caso até bem tranquilo, mas presta atenção para não errar mais isso, tá? Bom, seguinte, tem algumas observações que são importantes, né? Eu estou falando sobre o adjunto adverbial, mas observa que eu usei um adjunto adverbial mais extenso, durante a festa. Tá bom? Tem alguns advérbios ou adjuntos adverbiais que são curtinhos, tipo aqui, né? Ele é curtinho. E aí, quando o adjunto adverbial é curtinho, bem curtinho, essa vírgula aí, ela é opcional, tá? Você só vai usar quando você quiser dar ênfase. Eu quero dar ênfase, então eu vou pôr uma vírgula. Beleza, ok. Eu não quero pôr ênfase nenhuma, então não põe a vírgula. Então, por exemplo, aqui só há alegria. Aqui só há alegria, observa no exemplo de cima, não tem vírgula. Mas eu posso escrever também, aqui, vírgula, só há alegria. Agora observa que no exemplo de baixo eu decidi pôr a vírgula. Liliane, por que você decidiu pôr a vírgula embaixo? Porque eu quero enfatizar o aqui. Então é uma opção, porque é um adjunto adverbial curto, tá? É opcional. Aí a vírgula, certo? Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar, mas eu acho que tá ok sim, tá? Bom, temos o próximo caso, que é o caso 5. É o seguinte, vamos lembrar um conceito. Elipse. O que seria a elipse? É uma omissão. Eu tirei a palavra, eu não utilizei, eu não proferi a palavra, ok? Até aí tudo bem, tá? Mas o meu receptor consegue compreender a existência dela ali. Isso é uma elipse, é uma figura de linguagem, tá? Que a gente estuda em literatura. Em alguns casos até em português também. Beleza, tá bom. Se nós já recordamos o que é uma elipse, a gente precisa entender que o quinto caso
é quando eu vou utilizar uma elipse, tudo bem? Uma elipse. Normalmente é um verbo, essa elipse vai ser um verbo. Então, no lugar do verbo, né, eu vou colocar a vírgula. Então, por exemplo, no jardim, vírgula, tá? Uma luz ofusca, ponto. No quarto, vírgula, o escuro, ponto. Observa, nessa construção que eu te mostrei, existe, sob forma de elipse, o verbo haver. Haver. Só que eu não utilizei na minha estrutura o verbo haver, né? Eu substituí esse verbo haver aí por uma vírgula. Então, a estrutura, digamos assim, sem a elipse, ficaria: no jardim há uma luz que ofusca, ponto. No quarto há o escuro, beleza. Como eu optei por não usar o verbo haver, eu fiz uma elipse, eu vou substituir essa elipse por uma vírgula. É o quinto caso. É um caso que vocês usam muito em redação? Não tenha dúvida. Liliane, por que a gente usa muito em redação? Porque um dos princípios básicos da redação é evitar repetições, né? Então, como vocês estão constantemente buscando evitar essas repetições, então é natural que vocês trabalhem com a elipse também, tá? Ok? Beleza. Eu espero que esteja tranquila essa questão do uso da vírgula, tá? Bom, uma coisa que alguns alunos me pontuam bastante é a questão dos dois pontos. Muitos alunos me perguntam assim: Liliane, eu posso usar os dois pontos, por exemplo, na minha dissertação? Quando eu uso os dois pontos na minha dissertação, por exemplo, ou na vida, né, gente? Vai saber. Bom, nós temos alguns casos para os dois pontos. Vamos começar com o primeiro caso. É quando você vai colocar uma citação direta. Por favor, lembre-se do conceito. A citação, ela pode ser direta ou indireta. O que é uma citação direta? É quando no meu texto eu emprego as palavras exatamente iguais às palavras ditas pelo autor da frase. Ou seja, igualzinho. Então a gente chama isso de citação direta. Inclusive, ela é colocada entre aspas, tá? Beleza? Então, quando a gente quer utilizar, digamos assim, uma citação direta, existe a possibilidade sim de você usar os dois pontos, inegavelmente, tá? Então, por exemplo, Carlos disse, dois pontos, vá agora fazer o dever, ponto. Ou seja, aqui eu já passei a frase, digamos assim, tá? Para a figura, a voz para a figura de Carlos. Mas, por exemplo, vocês gostam de citar tipo Hobbes, né? Então vocês podem dizer coisas tipo assim, como disse Hobbes, por exemplo, ou como afirmou Hobbes, tá? Ou à luz de Hobbes, dois pontos, né? O homem é o lobo do homem, por exemplo. Ou seja, você pode usar esses dois pontos aí e vir com a citação em seguida. Está gramaticalmente correto. Tudo bem? Então, esse é o primeiro caso do uso dos dois pontos, tá? Segundo caso do uso dos dois pontos, marcar enumerações explicativas. Ok, eu sei que quando a gente dá a parte teórica, você fala, ai, Jesus, o que ela tá falando? Olha, vou dar um exemplo. Ali estavam todos, dois pontos, o soldado, o capitão e a bailarina, por exemplo. Quando eu digo ali estavam todos, dois pontos, e começo a enumeração de quem estava ali, tá? Eu vou utilizar esses dois pontos para mostrar quem são esses todos que estavam lá, ok? É por isso que a gente fala marcar enumerações explicativas.
O soldado, o capitão e a bailarina tá explicando quem são todos. Simples assim. Então esse é o segundo caso para o uso de dois pontos. Terceiro caso para o uso de dois pontos. Indicar esclarecimentos, sínteses, né, que estavam no enunciado. Aí lá vem ela com a teoria, né? Olha aqui, vamos lá, vou te explicar. Por exemplo, não advirto nunca, dois pontos. Exijo que faça o correto. Quando eu falo exijo que faça o correto, eu estou indicando um esclarecimento da minha frase anterior, que é não advirto nunca, ok? Então aí eu posso usar os dois pontos. Esse é o caso 3 do uso dos dois pontos. Tudo bem? Olha, na próxima aula nós vamos continuar com pontuação. Eu quero falar com vocês ainda sobre aspas, eu quero falar para vocês sobre a bendita do uso do ponto e vírgula e das subordinadas, então tem ainda a aula 2 de pontuação, tá bom? No mais, gente, eu espero ter ajudado muito vocês, tá? Se for necessário, gente, volta no vídeo ou me manda mensagem ou pergunte, faça o que for da sua, digamos assim, para poder melhorar o seu conhecimento. E se eu puder te ajudar, com certeza eu vou fazer. No mais, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado por ter me seguido até aqui, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser, muita paz para vocês. Tchau, gente!